que é permissível, né? Porque todos nós crescemos assim nas nossas casas a aceitar uma cultura de violência sobre as mulheres, né? Então há determinadas atitudes que nós achamos são permissíveis, e se uma mulher for reclamar, as pessoas entendem que ela é uma exagerada, ela é uma mimosa, ela é dessas mulheres agora que o mundo está mal. Né? Porque entendemos que até uma certa dose de violência a mulher tem que aguentar, e só assim que ela é boa mulher, porque está a preservar o lar, porque é mesmo assim, porque as coisas acontecem. Mas a verdade é que a violência e qualquer forma de violência dói. E a verdade é que essa cultura machista é uma cultura opressiva, é uma cultura de violência, e eu acho que é aí onde temos que mudar. E essas práticas, né, de reprodução do machismo, elas não são apenas verificadas em homens, mesmo mulheres. Aliás, às vezes até as mulheres são mais. E esta é a grande questão, não é? Há também homens vítimas de violência por parte das suas parceiras, não é? Sim, não só mulheres que vitimizam homens, mas mulheres que não reconhecem que a violência sobre outra mulher, e principalmente mulheres que estão nesta posição de poder fazer alguma coisa, não é? Essas mulheres, algumas não reconhecem que determinadas atitudes contra certas mulheres são formas de violência, e às vezes elas aproveitam quando a advogada vai embora e diz assim: olha, ele é advogado, ela tem o que fazer, essa é a tua vida, é melhor ficar com teu marido, resolve só isso de outra forma, também mesmo só ele gritar contigo, fazer-te isto e não sei o quê, às vezes é porque ele resolve só, não vale a pena vir aqui e tal, E no que toca a violência contra a criança, a grande parte dos casos também ocorrem no seio familiar. Eu não tenho nenhum caso de violência contra a criança. Os casos que quase me eram encaminhados surgiram depois de uma visita, e aqui já na condição de coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados. Nós fomos fazer uma visita ao INAC, tivemos uma conversa com uma equipa do INAC, onde fomos informados de alguns casos, de algumas situações e da necessidade que o INAC tem de ter ao lado a Ordem dos Advogados por causa da assistência judiciária. Por força disso, estabelecemos, digamos assim, um acordo informal de cavalheiros que, em algumas circunstâncias, esses casos podiam chegar. Sendo que esses casos me chegaram nessa condição, eu não os coloco sobre o exercício da minha profissão, não é, em privado, mas encaminho a alguns colegas. Então, eu não tenho, mas o que nós sabemos é que o sistema, de facto, mais uma vez, muita fragilidade, não é? Então, quando se tratam de direitos das mulheres e direitos das crianças, as coisas, de facto, não funcionam. E estes são bons exemplos, porque assim podemos sair um pouco do espectro da politização, né? E ver que outras deficiências o sistema de justiça tem. E ali nós percebemos que fatores culturais, no caso das crianças, razões econômicas por causa da corrupção intensa que existe. Em alguns casos também há, sim, fatores políticos, porque os abusadores às vezes têm uma posição social, ou têm uma posição política, ou têm uma posição até econômica. Tem empresários, há muitos empresários estrangeiros que algumas vezes acabam indiciados, empresários e pastores. Essas pessoas têm não só influência social, como têm também recursos econômicos, então acabam julgando todo o poder que têm, não é, a favor deles, corrompendo quem está no sistema. E neste capítulo, é correto dizer-se que, geralmente, nestes casos de violência contra os direitos ou violação dos direitos da mulher, a vítima é sempre mais pobre, é sempre dependente, de marido contra mulher, de patrão contra empregada. Esta é, digamos, a generalidade dos casos. Este é o padrão. É o padrão. Até onde eu tenho intervindo, este é o padrão. Normalmente são mulheres muito mais vulnerabilizadas, não é? Vulnerabilizadas pela sua condição social, vulnerabilizadas pela sua condição econômica, às vezes até pela sua... São mulheres que, por exemplo, não estudaram, o acesso à informação é muito mais limitado, até para chegar a uma ordem, para chegar, tem de... Então quer dizer que a pobreza joga um papel importante nesta situação. Um acesso à justiça. Quanto mais pobres, quanto menos instruídas, as mulheres vão sendo vitimizadas sem terem noção de como se defenderem. Absolutamente. Né? Mas aqui, talvez, e eu acho que o Alves abriu um argumento muito importante que é também necessário, né, explicá-lo completamente. Não é? Então, temos as mulheres pobres, temos as crianças de famílias mais pobres, mas depois temos as pessoas com deficiência. Temos também homens pobres. Por exemplo, há um fenómeno muito interessante nos bairros. Rapazes serem presos, às vezes, por não terem feito nada.
né? Às vezes porque andaram com a pessoa errada, às vezes porque enfrentaram um polícia errado, e eles são presos e ficam no sistema 10, 8, 5, 10 anos. Né? Às vezes até porque ele fez algo que aquele vizinho que é polícia, aquele vizinho que é instrutor não gostou dele. Então é um rapaz pobre, entra para o sistema, a família não tem como pagar um advogado. Entra para o sistema, está na cadeia, fica na cadeia. Fica na preso cadeia durante meses. Anos. Então a questão da pobreza é de facto um fator que limita o acesso à justiça da maior parte dos cidadãos. Né? E essas pessoas, mesmo para chegarem à ordem, tem de existir alguém ali que tenha um bocadinho mais de informação e muito boa vontade para ajudá-las a encaminhar. Daí a razão porque no seu escritório, no novo escritório, que é mesmo aqui perto, Margarete Nanga Corrêa também dá uma atenção especial aos casos de detenção ilegal de ativistas, e não só de outros cidadãos que por alguma razão entram em colisão com as autoridades. Sim. Estes casos de detenção ilegal também acontecem às dezenas, todos os dias no nosso país. Esses são mais politizados, né? Porque essas pessoas são feitas, né, tipo um alvo preferencial. Mas onde é que está a ilegalidade nesse tipo de detenções? É a forma como essas pessoas são detidas, normalmente sem mandado, às vezes sem terem feito nada. Por exemplo, há um caso que eu estou a acompanhar em Malange. Os jovens, o presidente, foi na altura da visita do presidente ano passado, então os jovens estavam lá numa praça pública, como quaisquer cidadãos. Aliás, já havia muita gente, mas como eles já são ativistas, o pessoal da investigação, do Serviço de Investigação Criminal, aproximou-se e levou-os para a prisão. Eles estavam lá parados, né, a ver a caravana passar. Né? Então o pessoal da investigação chega e prende-os. Prende-os por... aquilo foram umas 5 horas, né? Mas antes de prendê-los, bateu-os. Não é? Danificou bens pessoais. Portanto, além da detenção ilegal, há também práticas de violência física, tortura, agressão. Agressão. E eu acho que sobre esses casos, se tivéssemos aqui o Dr. Zola, teríamos um livro, né? Porque os casos que o Dr. Zola acompanha nesse momento estão 3 ativistas presos. Da NICE, até são 4. E mais 3 outros, não é? E que é outro exemplo muito flagrante. E essas pessoas são presas por quê? Pela opinião, pela atitude que têm de defender os ideais que acham correto, não é? E pela posição em que se colocam publicamente nas redes sociais, dando a sua opinião, partilhando o seu pensamento. E muitas vezes essas pessoas estão a passar e elas são presas por causa disso, né? Porque elas já são conhecidas, né? Outro caso muito flagrante é a Laurinda Gouveia. Laurinda Gouveia, eu acho que é uma das ativistas com o maior número de processos em Angola. E é também uma das que tem histórias assim horríveis, né? Porque a Laurinda, ela já foi presa, ela já foi brutalmente agredida, enfim, quer dizer, é um processo tão violento, né, que de facto estes jovens, eles são bravos, são corajosos, porque eles todos os dias e cada vez que, apesar de passarem por estas situações, mas todos os dias eles renovam a esperança de continuar a defender os ideais que eles têm. Agora, é preciso, de facto, existir um sistema complementar. Eu acho que a existência de ativista, eu acho que a existência de organizações da sociedade civil, eu acho que a existência, digamos assim, de corpos, de organizações, de pessoas que não estão na sociedade política estrito sensu, né, é fundamental para o avanço das liberdades fundamentais. É fundamental para a construção do Estado. Um Estado não se constrói com poder, um Estado se constrói com pessoas, não é? Que de facto estabelecem os limites do poder. Porque senão, se um Estado se construísse apenas com gente poderosa, não é? O que é que nós teríamos efetivamente? Aliás, esta questão tem sido abordada aqui várias vezes. Tivemos aqui alguns ativistas e um dado interessante é que alguns desses ativistas estão a estudar, muitos já se formaram em Direito, estão-se a municiar de instrumentos legais, conhecimento científico para poderem sustentar a sua ação. E uma das questões que se levantam aqui em debates anteriores que tivemos aqui na MFM tem a ver com toda uma arquitetura legal que vai sendo estruturada no sentido de dar respaldo a muitas detenções ou proibições. Nós vimos agora muito recentemente
a lei sobre os crimes de vandalismo de bens e serviços públicos, a própria lei da Segurança Nacional também foi questionada e motivo de debate. Está aí engavetada na Assembleia Nacional a lei sobre o funcionamento das organizações não governamentais. Portanto, e o próprio Código Penal, que tem o famoso artigo 333, acho que o Tanais Neutro foi detido com base neste artigo. Sim. Eu queria ouvir da Margareta Nanga, como é que vê, digamos, criar-se uma arquitetura legal, um ordenamento jurídico que dá respaldo legal a esse tipo de situações que podemos tratar como detenções ilegais, mas é sempre um instrumento legal que dê respaldo. Eu acho, bem, isso já não é uma teoria nova, nem é uma constatação, digamos assim, interessante. O nosso Estado é um Estado autoritário, ponto. O nosso Estado é um Estado autoritário e os Estados autoritários, eles precisam muito da violência para se legitimar, porque aí está, não é? Nem sempre as suas opiniões são aceitas, nem sempre, digamos assim, as medidas que querem adotar são apoiadas pela maioria, então eles precisam de arranjar outras formas de legitimar a sua atuação e a sua intervenção. E eu acho que aqui nós temos um histórico muito negativo do direito já a partir do período colonial, né? Mesmo as leis coloniais, né? As leis coloniais foram leis feitas para legitimar práticas nocivas, não é? Práticas que eticamente eram prováveis. Sim, mas aí houve o movimento de libertação nacional, derrubou aquele poder, instituiu um poder de uma Angola independente. Sim, derrubou aquele poder, mas emergiu naquela cultura, né? Banhou, vestiu-se das mesmas roupas, eu acho, porque muitas práticas coloniais estão agora a ser repetidas também pelo poder trazido pelos movimentos de libertação nacional, pelo próprio MPLA, por quem governa. Então, eu acho que não basta dizer que conseguimos de facto trazer a independência se nós não conseguimos de facto ser independentes, se nós não conseguimos transformar a cultura da colonização. E eu acho que aqui é muito interessante. A professora Cesaltina e a professora Catarina fazem um trabalho muito interessante. Elas chamam isso de paz negativa. Diz que o que nós estamos a viver não é paz no sentido positivo, é sim paz, houve o calar das armas, mas é uma paz negativa. Por quê? Uma paz sem direitos, uma paz que restringe liberdades, uma paz que traz a pobreza, né? Uma paz que não conseguiu promover aquela transformação social que vai de encontro às necessidades reais, aos sonhos reais de todos os angolanos, não é? Então é uma paz negativa, não é uma paz para todos, é uma paz que serviu apenas para enriquecer uma elite, é uma paz que serviu apenas para instalar determinados interesses, para proteger determinado grupo, não é? Mas é uma paz que persegue um ativista, é uma paz que prende as pessoas que se opõem, é uma paz que oprime economicamente a maior parte da população que não tem o que comer, não tem o que vestir. E a situação foi de tal modo estruturada que não é possível que os grupos de pressão, as organizações da sociedade civil, os cidadãos de forma organizada possam mobilizar-se para travar esse estado de coisas, já que não serve a maioria? Eu ontem falei da professora Cesaltina e da professora Catarina, que são eram investigadoras da Universidade Católica, e está por causa desta cultura opressiva. As professoras foram obrigadas a sair da UCAN. Mas as professoras fizeram um estudo muito interessante sobre a sociedade civil. E nesse estudo, as professoras conseguiram demonstrar uma coisa. Eu não tinha alcançado sequer este elemento. Que a Angola, acho que há uns tempos, ou o ano passado, terá melhorado nos índices da democracia. Eu agora não sei qual é a entidade que fez, mas as há uns tempos refere-se, muito recentemente. Sim, muito recentemente. Não, foi o relatório da Fundação Mo Ibrahim. Eu acho... O ano passado. Sobre o governo, não foi agora, foi em 2000 estaremos a falar do outro. O Mo Ibrahim foi de 2 semanas. Não foi da 2 semanas, acho que foi do ano passado. É uma outra instituição. E isso chamou a atenção das professoras, e as professoras entraram em contato com a equipa que fez o estudo, né, que sistematizou os dados, para tentar compreender porque a Angola tinha melhorado no capítulo da governação, até porque estávamos com aquela questão da lei das ONGs, estávamos a iniciar esse processo de leis com caráter restritivos, né, a surgir, a lei da segurança, a lei contra o vandalismo de bens públicos. E a equipa de redação fez uma explicação muito clara na minha perspectiva, só que eu não tinha alcançado, que o impacto já tinha sido percebido até internacionalmente, que é: não é porque o governo se tornou mais aberto, se tornou mais democrático que Angola melhorou. É porque a sociedade civil se tornou mais interventiva.
né? E um dos critérios foi o número de manifestações que agora nós temos, o número de contestações, o número de oposições que manifestamente observamos, as pessoas se colocam e defendem, apesar das represálias. Então, na minha opinião, isso demonstra aquilo que eu sempre venho defendido. O poder é do povo, de facto. Mas eu acho que as pessoas, nós temos uma relação muito esquizofrénica com essa palavra poder, porque nós entendemos poder numa perspectiva muito formalizada, muito partidarizada. Nós entendemos também poder agora numa perspectiva muito econômica, né? Quem tem recursos, quem manda, quem decide, quem põe ordem. Mas, de facto, as pessoas têm poder e isso está a ficar cada vez mais evidente. As pessoas têm tanto poder que há mudanças que estão a acontecer, não é porque as pessoas querem, é porque o povo não quer mais. Mas repare que esses infelizes que são concidadãos nossos, detidos ilegalmente e que ficam meses e anos nas cadeias, estamos a recordar, falámos há bocado do Tanais Neutro, mas não o único, tem o Adolfo Campos, o Gilo das Ruas, o próprio Daniel o Pensador, portanto, esses são os mais conhecidos, mas nas províncias, em Cabinda, no interior deste país, haverá outros jovens que pontualmente vão sendo arrastados pelos calabouços, ficam alguns dias, são libertados sem qualquer processo, portanto, há um poder de facto, há uma vontade de mudança, mas pelos vistos, o status quo vai se mantendo. Não, nós não podemos negar que a máquina ditatorial tem mais poder, tem mais recursos para exercer o controle e isso faz com que as pessoas sintam que existe mais poder deste lado. Existe mais poder no governo, existe mais poder nos tribunais, existe mais poder na Assembleia Nacional, porque essas pessoas, de facto, têm muitos recursos, têm a lei, têm o dinheiro, têm as instituições. Mas essas pessoas terem mais recursos para, de forma mais vigorosa, fazer sentir o seu poder, não retira a verdade de as pessoas, de facto, terem poder. Porque, veja, Alves, se nós formos à internet ver a foto, né, quando estes jovens são presos, veja o aparato policial que se mobiliza para prender 4 cidadãos indefesos. Tu precisas de tantas armas, de tantos polícias para prender 4 jovens. Eles não têm armas, eles não têm carro sequer. Eles não têm nada. Nada do ponto de vista material como nós. Não será então, a lógica de quererem matar o mal pela raiz para que não se dissemine pelo país? Já alguns foram mortos e não me parece que a raiz tenha sido arrancada e portanto, quero com esta analogia afirmar que não há mal que tenha de ser erradicado. O bem vai prevalecer. Está a prevalecer, certo? Então, na minha opinião, quando eu olho para esses fenómenos nesta perspectiva, eu fico fascinada que as pessoas têm poder e as pessoas não percebem o poder que elas têm efetivamente, né? E aquelas que perceberam, veja, eu gosto muito de usar a Laurinda, o Luat. Né? Também gosto muito de Laurinda falar... Gouveia e Luat Beirão. Luat Beirão. Gosto também de falar do Domingos da Cruz. Domingos da Cruz. Né? Veja, por exemplo, o bastonário. Né? A ordem hoje. Quer dizer, tu precisas de facto de perceber o que é que tu podes fazer, o que é que tu consegues fazer para provocar transformações estruturais. Né? E eu acho que aqui onde a sociedade civil falta alcançar esse aspecto aos cidadãos, a nós os cidadãos. De um modo geral. Veja o que está a acontecer em Moçambique. A CNE e o Conselho Constitucional moçambicano só estão a rever os resultados, não é porque eles querem, porque politicamente eles estão confortáveis, para eles era melhor, não é? Declarar a vencedora a Frelimo, né? Estão completamente desconfortáveis naquele papel. Mas o que é que aconteceu de diferente? A classe intelectual moçambicana despertou. O povo não quer mais. Não são os políticos têm os tanques, têm tudo. Mas nenhum tanque hoje vai fazer parar a fúria do povo moçambicano. Aliás, há uma imagem viral na internet de um militar num tanque a saudar os manifestantes. Com um culo assim de interação. Empatia. Essa causa vossa é a minha causa, diz o militar. Certo? As pessoas estão de facto cansadas. Veja a América. Mas para um país como o nosso, Margarete Nanga Covia, estas lições, tivemos as lições que nos vieram recentemente da África do Sul,
em que a liderança de Cyril Ramaphosa foi bastante importante para serenar os ânimos e dizer aos seus camaradas de partido: vamos continuar a governar com os outros que também são nossos compatriotas. Tivemos agora mais recentemente o caso do Botsuana, em que o presidente de um partido que estava no poder há 58 anos reconheceu serenamente e na hora a derrota e predisposto a fazer uma transição serena. Moçambique não consegue chegar, mas está um país parado, a economia que já é débil está a sofrer 8 dias. E nós não estamos, nós angolanos, que somos um povo especificamente especial, não estamos a extrair lições para que não cheguemos ao extremo e a explosão, entre aspas, da panela de pressão venha a ser... Em 2027 vai ser violento, eu acho também. Eu acho que esse é um sentimento mais mas a questão que eu coloco, Margareta, é mesmo no sentido de não teremos nós condições de começar agora a prevenir as situações para que em 2027 não haja qualquer tensão social com proporções incontroláveis. Eu acho que temos agora condições e, na minha opinião, agora o caminho que nós temos de fazer é de estabelecer uma plataforma de diálogo. Colocar lá os partidos, colocar lá forças relevantes da sociedade civil, indivíduos, personalidades respeitáveis da sociedade. E nós temos já agora, em 2025, já agora em 2024, 2024 já está acabou, no fim. Mas agora em 2025 nós temos que começar a discutir isto. Transição pacífica, poder, bem-estar. Nós temos agora, né? Como fazia o COIEPA. Nós temos que ter uma comissão intereclesial para a paz, ou vamos chamar um conselho de concertação social para Angola, e ter lá as pessoas sentadas. E eu não estou a falar de mandar uma nanga, estou a falar de ter lá o presidente João Lourenço, de ter lá o presidente Adalberto, de ter lá outros políticos relevantes, o arcebispo, de ter lá forças religiosas, o senhor arcebispo, academia, a presidente, agora acho que já não é a reverenda Dorcas que está a presidir o SICA, mas enfim, há o Conselho de Igrejas Cristãs, já o Conselho das Igrejas Evangélicas, ter estes líderes ali, trazer a academia, trazer outras personalidades, trazer até autoridades tradicionais. Sim, mas Margareta Nanga, repare que esta questão já foi abordada por muitos de nós. Eu próprio já assinei artigos com esta visão. Então, onde estão as forças de bloqueio? Nós não nos mobilizamos para as causas comuns, nós falamos muito sobre as soluções comuns, mas falta agora nós agirmos, termos a coragem de adotar atitudes concretas para realizar aquilo que nós queremos. Eu acho que essa é a principal diferença entre a sociedade civil moçambicana e a nossa sociedade civil. Todos nós temos muitas ideias, temos muitas razões, mas fazer, sabe? Acordar mesmo, bater a porta do Alves e dizer: mais velho, hoje eu vim te buscar, vamos falar com Dom Filomeno, depois a seguir vamos tentar pedir uma audiência ao senhor presidente, vamos tentar pedir uma audiência ao Adalberto, vamos dizer que a ideia é esta e vamos tentar colocar em prática, né? Vamos falar sobre isso e vamos tentar criar uma plataforma de diálogo, vamos falar dos nossos problemas, vamos chorar, vai ser difícil, algumas coisas não vamos conseguir dizer, mas vamos criar um mecanismo onde nós podemos fazer isso. Então, eu acho que, mas está cada vez mais evidente que essa coragem está muito próxima, mas aí eu concordo com Alves, né? Está próxima. O meu receio é a forma como depois essa coragem pode ser manifestada, né? Porque quando chega no limite, de facto, o mais provável é que ela seja manifestada com violência. Agora, se nós conseguirmos fazer antes, então vamos conseguir lidar com... Sim, nós falamos sobre a antecipação, falamos da necessidade de antecipação, até porque eu sou de uma geração que cresceu logo nos primórdios da independência nacional, em que aos adversários do partido no poder, o MPLA, era atribuída a atitude negativa, condenável, de dividir para melhor reinar. Hoje, 49 anos depois, nós sentimos que muitas iniciativas de congregação de ideias, união de esforços, juntar-se energias, muitas delas morrem quase que à nascença. Não, porque eu estive a ver agora nas eleições norte-americanas, Trump terá ganho por 4 questões: economia, liberdade e segurança. Portanto, é dinheiro no bolso, comida na mesa, liberdade para circular e pensar, e segurança no seu neighborhood, no seu bairro. Portanto, se nos tiram o dinheiro do bolso, se nos tiram a comida na mesa e se nos tiram a liberdade, como é que eu vou bater à porta da Margarete para podermos pensar no bem comum?
o empobrecimento, o ciclo da pobreza, também enfraquece essas cabeças pensantes que pensam como a Margarete. Ou não será tanto assim? Não, as fragilidades existem e nós temos de falar delas de forma muito realista, né? Nós temos a pobreza, nós temos a própria questão da cooptação política, nós temos a questão da violência, o medo, né? As pessoas podem ser mortas em Angola também por pensar e agirem de determinada forma. A primeira vez que eu entrevistei a Margarete aqui, há 2 anos, na MFM, a Margarete falou Foi assim que tudo começou. Um dos maiores investimentos que Angola tem feito é investir na indústria do medo. Exato. Esta indústria do medo existe. Nós aqui fizemos um programa coisa de um mês e meio, e falamos da insegurança. Ok, as pessoas circulam, mas há uma percepção generalizada de alguma insegurança. E eu não vou fugir à sua pergunta, mas vou lhe falar da segurança nas relações pessoais. Hoje as pessoas, né, não sei, mais velho Alves, mas mesmo estabelecer um diálogo honesto, não é possível com qualquer pessoa. Nós escolhemos as pessoas com quem partilhar ideias, as nossas verdadeiras ideias. E algumas mensagens só no WhatsApp. Exatamente. Porque na linha direta ou no e-mail alguém estará a escutar. A nossa insegurança vai a esse ponto. Então é uma perda de confiança generalizada. Muito grande. Um descrédito das instituições. Eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto de falar dos valores fundamentais. Há uma destruição dos valores fundamentais na nossa sociedade. Um deles é a capacidade de confiar no outro. Porque nós não nos solidarizamos com ninguém se nós não confiarmos naquela pessoa, né? Nós estamos sempre a suspeitar, mas será que isso que a Margarete está a fazer é mesmo uma coisa que... Então, destruir a confiança entre nós dividiu-nos, mas retirou algo ainda mais fundamental para o tecido social, a solidariedade. A capacidade de nos mobilizarmos para o bem comum. E nós hoje não temos isto. Às vezes vemos, não, aquilo é uma injustiça, é importante fazer alguma coisa, mas a atitude de fazer é inibida exatamente porque nós suspeitamos, será que a Margarete está a simular ou não? Não, mas é uma coisa mais interessante, para não dizer caricata, é que as pessoas nos quintais, nas almoçaradas de fim de semana, para quem viaja, quando se encontram fora do país, tem uma sensação maior de liberdade, falam, abordam os problemas em almoçaradas, em encontros de família, mas não se predispõem a trazer cá para fora e a criar esse movimento bem mais nacional. É tudo uma questão de gueto escondido, secreta. E não tem qualquer efeito. A liberdade hoje é usufruída de forma muito secreta. É uma perversão, é uma esquizofrenia muito grande. Há quem diga que há liberdade em Angola, mas é uma liberdade tutelada. Exato. Se não é tutelada pelo poder instituído, é por pequenos poderes nos núcleos familiares, nas empresas, nas comunidades. Margarete Nanga Covi, o tempo não perdoa. Não perdoa. Vamos voltar à nossa advogada e professora universitária. Depois de concluir o seu mestrado em Direito Constitucional no Brasil... Direitos Humanos, né? Direitos Humanos. No Brasil. Ciências Jurídicas com especialização em Direitos Humanos. Na Universidade da Paraíba, regressou e agora é docente na Católica, né? Sim. Dá, portanto, Direito Constitucional... Suspendi, mas ensinava Direitos Reais e Direitos Reais no 4º ano, Direito Constitucional no 1º ano. Sim. E Direitos Humanos e dos Povos, ao nível de mestrado, sou assistente, e Mecanismos de Proteção dos Direitos Humanos também sou assistente ao nível de mestrado. Os professores Sebastião Isata, Arcanjo do Nascimento, Azeredo Lopes. E hoje está no Conselho Nacional da Ordem dos Advogados de Angola. Absolutamente. Portanto, todo o judiciário é, por assim dizer, a sua praia. Como é que vê o sistema da justiça em Angola? Que tem sido muitas vezes notícia, mas não sempre pelos melhores motivos. Agora há um esforço, temos estado a ver o juiz-presidente do Conselho Superior da Magistratura andar pelo país, esteve na Huila, esteve agora no Ambo, está a apelar à formação de mais magistrados. Mas como é que vê a justiça em Angola no seu todo? E a causa dessa desconfiança, a gente não acredita plenamente na nossa justiça. Porquê? Nós temos muitos desafios na justiça, exatamente porque alguns valores fundamentais do sistema judiciário foram quebrados e um deles, isso se reflete na confiança que o cidadão tem, né? Mas eu de facto comecei a estudar o judiciário há algum tempo, mesmo por pesquisas, e eu digo que o judiciário é dos poderes mais pobres e mais negligenciados ao longo da história, né?
O judiciário começou com os políticos a pensarem que qualquer pessoa podia ser juiz, né? Inclusive militares. Qualquer pessoa podia ser juiz e qualquer pessoa que garantisse que os interesses do executivo, do partido, fossem garantidos. Isso começou assim, em 75, né? Com a instalação dos tribunais populares revolucionários. Militares estavam lá, iam buscar um diretor num sítio qualquer, transferiam-no para lá, uma pessoa que saía das finanças depois também podia ir para o judiciário. Foi assim que o judiciário começou. Mas 49 anos depois, não houve grandes mudanças? Exceto alguns funcionários que já trabalhavam nos tribunais de comarca e da relação da era colonial, que foram cooptados também. E alguns desses foram para juízes com o passar do tempo. E sem desmerecer, né? Sem desmerecer, mas isso trouxe-nos um problema. Trouxe-nos o problema de que essas pessoas que são colocadas lá pelo partido com essa missão de salvaguardar esses interesses cresceram de facto com essa mentalidade e solidificaram essa mentalidade no judiciário, né? E essa forma de pensar, nós estamos aqui para proteger o nosso partido, ela foi se reproduzindo ao longo do tempo, foi se reproduzindo na forma de nomeação, né? Que continua hoje muito dependente, digamos assim, de uma relação partido e executivo, né? Mas também foi se reproduzindo porque, sendo que as pessoas foram acostumadas a observar estes exemplos, mesmo quando elas não chegam exatamente pelo executivo, ou seja, não são nomeadas pelo presidente. Imagine, um juiz de um tribunal de comarca, ele faz um concurso, ele vai para o INES, ele estuda, se ele passa, não é? Ele é colocado e tudo mais. Normalmente todos eles têm muito bom aproveitamento, os que têm um aproveitamento mais ou menos vão para as províncias mais do interior, e os que têm bom aproveitamento melhor, eles ficam nas principais jurisdições, Benguela, Luanda, Huila, não é? Mas essas pessoas, muitas delas, porque estavam acostumadas, outras até porque são filhas, parentes, crescem nesse ciclo, a observar o pai que é juiz e como ele se relaciona com o poder. Ela reproduz, certo? Ela reproduz. O poder agora é tão simbólico, que está na cabeça das pessoas, não precisa de haver uma ordem do presidente, ela reproduz. Mas existe também, a ruptura que eu faço, dos estudos que eu fiz, existiu uma ruptura no sistema judicial que trouxe juízes mais independentes, juízes muito mais comprometidos com aqueles valores fundamentais do direito, tipo justiça, ajudar de facto a partir de que momento é que 2010, se registra essa ruptura? 2010. Foi em 2010, quando o INES, que já existia, mas que depois começa a fazer então estes concursos de acesso, abre-se um bocadinho mais, mas também o presidente passa a atribuir mais recursos financeiros, aí quando os juízes começam a ter os carros, os passaportes diplomáticos e um conjunto de regalias. Tudo isso contribuiu para chamar a atenção dos profissionais do direito para a magistratura, porque até então as pessoas não queriam ir para a magistratura, inclusive havia um preconceito de que só aqueles que tinham um aproveitamento mais baixo na faculdade é que iam para juízes, mas isso tudo contribuiu para que outras pessoas vissem no judiciário de facto uma forma de exercer o direito. E isso tudo, não é, levou para o judiciário pessoas que pensavam, que não pertenciam ao grupo dominante, que pensavam a justiça de forma diferente. Assim foi possível conhecer juízes fantásticos, não é? Mas com o tempo isso se mostrou prejudicial ao sistema. Então esses juízes fantásticos, essas juízas fantásticas, elas estão agora a ser combatidas, né? Recebem ameaças, são cerceadas, são inibidas de exercer de facto a sua independência judicial. As garantias fundamentais do exercício da sua função são completas e sistematicamente violadas por meio de ameaças das ordens superiores e até remoção de privilégios, de direitos que eles têm na Constituição. Isso está a acontecer. Juízes que são disciplinarmente, digamos assim, processados por causa de uma decisão ou pelo facto de não terem cumprido uma ordem. Juízes que deixam de receber mais um subsídio, mais um cartão, mais uma promoção, porque se recusaram. Mas voltamos à primeira forma. Porquê é que esses juízes não vêm cá para fora denunciar estas injustiças de que são alvo? A gente ouve dizer, mas não temos o sujeito a falar de sua justiça. Eu não posso responder por eles, mas eu sinto que se calhar o que falta é a coragem, porque de facto as pessoas percebem que vindo a público não terão a solidariedade de que precisavam para poder avançar. Mesmo assim, Margarete Ndanga Covia é otimista e acredita que 2025, 2026, alguma coisa poderá acontecer para que não chegamos a 2027 para um processo eleitoral que depois venha a frustrar-nos a todos nós? Eu acho que todos nós já estamos convencidos de que precisamos de fazer alguma coisa. Então eu tenho muita esperança, eu tenho muita confiança, eu sou muito otimista que
será possível mobilizarmos-nos, fazermos de facto alguma coisa para que 2027 nós possamos ter um pleito eleitoral, pelo menos, pacífico?